Já ouviu falar em crédito verde? Olha só, atenção ao meio ambiente, às pessoas e ao nosso futuro não é só uma tendência, é questão de sobrevivência mesmo. Para fazer a descarbonização da economia, todo mundo tem que fazer a sua parte. Sociedade civil, governos, setor privado e, inclusive, o mercado financeiro. De uns tempos para cá, tem surgido uma nova modalidade de financiamento, exclusivo para as atividades sustentáveis. Seja para aumentar a produtividade, melhorar os processos produtivos e integrar aspectos ambientais, sociais e de governança, a nossa conhecida sigla ESG, e tem um vídeo muito maneiro explicando isso, você confere no YouTube da CNI. E hoje eu converso com a Késia Braga. Ela é gerente de sustentabilidade e economia da Associação Brasileira de Desenvolvimento, a ABDE, para a gente entender um pouco melhor essa história de crédito verde e outras soluções que influenciam na sustentabilidade das empresas. Késia, obrigada por participar do podcast. Obrigada, Judite. Obrigada pelo convite. E Késia, vamos começar. Eu queria que você se apresentasse, porque você é uma pessoa que tem várias especializações, tem vários mestrados, né? Tudo sempre mais ou menos focado aí para o desenvolvimento. Então, vamos contar um pouquinho a sua trajetória? Bom, eu fiz uma graduação em economia e depois disso eu sempre tive muito interesse em discutir desenvolvimento e políticas públicas, sempre pelo lado do financiamento. Então, eu sempre estive ali pensando em como viabilizar agendas de políticas públicas, em como a gente pode fazer com que as agendas de políticas públicas ocorram, né? E como elas podem ser catapultadas, então, assim, impulsionadas. Então, eu sempre tive esse objetivo, né, de, por meio do financiamento, fazer com que essas agendas aconteçam. Então, primeiramente, eu fiz um mestrado, né, na UFRJ, fiz um mestrado em economia, mas já pensando em financiamento. Então, financiamento de setores estratégicos, falei ali de energia elétrica, primeiramente, falando do papel do BNDES. E depois disso, eu procurei uma outra experiência também para me aprofundar, internacionalmente, né, um mestrado em economia internacional para entender contextos internacionais, em como a gente pode comparar o Brasil com outros países, enfim. Mas eu me especializei nesse mestrado também com instituições públicas, né, bancos públicos, e como esses bancos públicos têm um papel muito importante em períodos críticos. A gente passou agora recentemente para a Covid-19, enfim, e a gente sabe que o crédito foi muito fundamental para que as empresas sobrevivessem durante esse período muito turbulento. Então, eu já tinha esse interesse, né, de entender como as instituições poderiam realmente atuar de forma contracíclica, né? A gente está em um ciclo de dificuldades ali para as empresas e como as empresas podem apoiar, como as instituições podem apoiar as empresas para que elas sobrevivam a períodos nessa magnitude. Então, sempre estive ali com o pé nesse financiamento, nesse desenvolvimento. E em termos de formação também, né, já tendo esse interesse em desenvolvimento, eu passei dentro da BDE, vendo que essa agenda foi se fortalecendo cada vez mais, né, da sustentabilidade, eu fui me voltando para um desenvolvimento que só pode ser desenvolvimento sustentável. Então, a cada vez mais a gente vem entrando nessa agenda, vem fortalecendo essa agenda, e o desenvolvimento sustentável ele surgiu para realmente complementar, no meu caso, né, uma formação que já era muito forte no financiamento para o desenvolvimento. Então, tudo isso tem super a ver com o crédito verde. Vamos explicar então para o pessoal o que é o crédito verde? Bom, o crédito verde, ele é um crédito, mas que ele tem objetivos e propósitos específicos, né, de preservação do meio ambiente, de mitigação das mudanças climáticas. Então, ele é um crédito que ele é voltado para o apoio a empresas e agentes e projetos que estão realmente buscando a preservação do meio ambiente e esses impactos positivos no meio ambiente e no clima. Então, ele é direcionado para esse tipo de objetivo. Então, para que você consiga um crédito desse, né, você precisa atender a certos critérios, né? Critérios de elegibilidade que dizemos na economia e no crédito, né, no canal do crédito, que você precisa atender a esses objetivos, você precisa que esses objetivos sejam atendidos para que você tenha esse crédito. Quais são esses objetivos? Objetivos de eficiência energética, por exemplo. Você faz uma espécie de investimento que vai preservar o meio ambiente, ou você vai fazer alguma mudança nas suas atividades, fazer um investimento em que você tem menos impacto no meio ambiente. Então, assim, são projetos que fazem com que as suas atividades estejam mais alinhadas com os objetivos verdes. Então, assim, o ESG também são padrões, né? A gente precisa
atender a certos padrões para alcançar esse tipo de crédito. Você precisa atender a certos padrões, que o ESG também tem muita relação. E o crédito verde pode ser de diversas formas. Ele pode ser empréstimo, pode ser títulos, tem os títulos verdes, né? Que são bem conhecidos. No caso dos empréstimos, a gente tem diversas linhas de crédito que são voltadas para esses objetivos. Debentures, então a gente tem fundos de investimento verde, a gente tem realmente uma gama e garantias, enfim, é uma gama de instrumentos que podem ser utilizados com esse objetivo. E, bom, eu sei que a BDE, ela tem uma agenda, essa Agenda 2030, que conversa muito com a agenda da ONU também, né, de desenvolvimento sustentável, conversa com várias outras questões aqui da própria indústria, da CNI também. Vamos falar o que esse crédito verde tem a ver com essa agenda, como que surgiu isso? Bom, na BDE a gente trabalha a gente tem o plano BDE 2030, né? A gente tem algumas missões, umas 5 missões: futuro digital, inteligente e inclusivo, saúde como motor do crescimento, motor do desenvolvimento. A gente tem ecossistema Amazônia, falando de bioeconomia para a Amazônia. A gente tem finanças de cidades sustentáveis, enfim, a gente tem mais 5 missões, que elas são missões que pensam como esse sistema, né, que são as 34 instituições financeiras de desenvolvimento, além da FINEP, do SEBRAE, que atuam no financiamento para o desenvolvimento, como elas podem apoiar ainda mais e contribuir para o alcance dos ODS no Brasil. Então, a gente tem realmente um plano estratégico, né, um objetivo aí de contribuir com essa Agenda 2030. E o crédito verde, ele se insere de uma forma ele é muito importante, né, mas ele é uma parte muito importante de toda essa agenda. Então, a gente tem uma agenda de 17 objetivos, a Agenda 2030 no caso, né, a Agenda da BDE tem lá as suas 5 missões, mas a Agenda 2030, ela tem 17 objetivos, tem 169 metas. Então, a gente, dentro dessa agenda bem ampla, né, que a gente fala de fome, de erradicação da fome, a gente fala de desigualdade, a gente fala de vida na terra, vida na água, enfim, fala de diversos aspectos de desenvolvimento sustentável, né, para onde a gente quer caminhar com esse desenvolvimento no Brasil, no mundo. A gente tem a questão do uso sustentável dos recursos do planeta, a gente tem a questão verde, a questão de preservação do meio ambiente, que ela é muito forte. E ela é uma parte, ela é um eixo ali, né, o eixo ambiental e climático, ela é um eixo muito importante dessa agenda. Então, o crédito verde, ele entra nessa agenda, né, ele é uma parte fundamental dessa agenda para viabilizar essa transição para uma economia mais sustentável, um crescimento mais sustentável e que a gente adote práticas mais sustentáveis com relação a esse uso desses recursos do planeta, né? Então, eu diria que ela é parte fundamental ali, mas a gente tem uma agenda bem mais ampla em que a gente, enfim, a partir desse crédito verde também, crédito verde e esses objetivos ambientais e climáticos, a gente pode alcançar outros objetivos por meio deles, né? A gente estava falando aqui de emprego verde e de renda, enfim, de desigualdade, tudo isso pode ser alcançado também com agendas mais transversais, né? Então faz toda parte, assim, da agenda. É isso, você não muda a economia, você não muda o rumo para que o planeta está indo sem olhar para o social, né? É sempre importante olhar para o social, para as pessoas, para a sustentabilidade. Ela envolve muito mais do que só manter a floresta em pé, né? Exatamente. Você acabou de explicar tudo isso, que tem a ver com... que é transversal, né? E eu queria entender como que a sustentabilidade, ela tem influenciado, porque, como você disse, já vem influenciando há um tempo, né? Mas como que ela tem influenciado o mercado financeiro, tanto aqui no Brasil como no mundo? Isso é cada vez mais uma tendência? Nesse caso, né, a gente precisa pensar nas finanças sustentáveis, né, no contexto de finanças sustentáveis aqui. O que a gente observa é que existe uma pressão cada vez maior para recursos para essa agenda. E que essa pressão, tendo em vista a proximidade desse ano de 2030, né, a gente tem uma preocupação em ter recursos para financiar essa agenda e financiar esses objetivos e essas metas. Então, existe uma aceleração, né, uma evolução dessa agenda no mercado financeiro, no mercado de bancário, enfim, de se voltar para esses objetivos que são fundamentais. Então, a gente observa realmente uma evolução. No caso das instituições financeiras de desenvolvimento, que eu trabalho aqui, né, que são a perspectiva da BDE,
a gente observa que, principalmente desde 2019, a gente vê uma evolução bem rápida, assim, de inclusão e de incorporação de critérios de sustentabilidade e de criar produtos financeiros alinhados com essa agenda. A gente fez um estudo sobre gênero na BDE entre 2020 e 2021, e a gente fez um mapeamento de linhas de crédito para gênero nas instituições que a gente trabalha, nessas 34 instituições. E a gente teve um mapeamento lá em 2021, e em 2023 a gente fez uma atualização desse mapeamento e a gente viu que isso cresceu muito. Então, novas linhas foram criadas, novos instrumentos, a gente vê que as instituições estão tentando se reinventar mesmo e adaptar produtos e criar produtos com esses objetivos. Então, a agenda ela vem crescendo bastante. Não só no campo do crédito, né? No campo do crédito a gente vê isso fortemente. E a gente vê também nos títulos verdes também. Nos títulos verdes, as instituições também participam, né, emitindo títulos verdes com esses objetivos. E esse mercado também vem crescendo e vem se aquecendo bastante. Então, os títulos verdes também têm um mercado crescente. Eu acho que outros 2 pontos também a gente pode destacar em termos de mercado financeiro, mercado de finanças sustentáveis, né? A agenda do Banco Central. A agenda do Banco Central ela puxou bastante essa consciência das instituições em incorporar os riscos climáticos, os riscos verdes, enfim. As instituições precisam agora ter políticas para isso e precisam reportar os riscos que podem afetar o sistema financeiro, né? Mas com essa preocupação, né, de como os riscos climáticos podem afetar o sistema financeiro, as instituições acabaram incorporando e entendendo bastante essa agenda. Então, a gente vem assistindo uma evolução mesmo da compreensão e da incorporação desses objetivos nas instituições, tendo em vista essa demanda de um supervisor, né, bancário. Então, tem sido bastante interessante. As instituições estão percebendo, esses títulos estão aí, e agora eu queria, assim, dar um serviço. Eu sou uma empresa, quero receber financiamento verde. Como é que eu faço? Essa é uma excelente pergunta. Então, eu acho que existem alguns caminhos, né? Eu vou falar de alguns caminhos aqui. O primeiro seria que, geralmente, as empresas têm relacionamento com seus bancos, né? Então, eu diria que elas podem tentar acessar esses bancos e perguntar sobre possíveis linhas de financiamento verde, o que as instituições possuem de disponível para investimentos verdes, para que elas também entendam quais são esses critérios de elegibilidade que a gente estava falando lá no início. Como eu posso atender esse tipo de critério, né? Então, o que vocês entendem como verde aqui nessa linha que vocês estão fornecendo e como eu poderia adaptar alguma atividade ou criar algum investimento aqui que fosse nesse caminho da economia verde, né? Então, eu diria que esse relacionamento que algumas empresas e alguns agentes possuem com os bancos facilita, então elas podem lá realmente consultar esses gerentes, enfim, quem elas têm contato nessas instituições. Além disso, a internet também tem uma infinidade de informações. No caso das instituições financeiras de desenvolvimento, né, a gente tem os sites das instituições, então acessar esses sites das instituições e ver, né, se elas possuem linhas verdes, e geralmente tem muitas informações lá, né, objetivo, quais são os prazos, as taxas, enfim. Aí eu também falaria para olhar as associadas da BDE, né, tem uma lista de associadas da BDE no site, em que você pode ver quais instituições estão no seu estado ou na sua região e tentar acessar esses sites, né, para ver quais são as linhas e produtos disponíveis com esses objetivos. Além disso, a gente também está fazendo um mapeamento de linhas para cada missão do Plano BDE 2030. Então, a gente tem um raio-x, que é um estudo regional. Então, tem um raio-x já do Nordeste e um raio-x já da região Sul. Estamos finalizando agora um da Amazônia Legal, em que a gente faz esse mapeamento de produtos financeiros para as instituições em cada missão do Plano BDE 2030. Então, também pode ser um guia para encontrar os produtos disponíveis nessas instituições para acessar e para procurar esse crédito e para entender como funciona esse crédito, como eu poderia, quem sabe, pegar esse crédito verde. E agora, eu como pessoa física, essas mesmas dicas que você deu para as empresas, se eu quiser investir
por exemplo, em alguma linha, é mais ou menos por aí também, esse é o caminho. Isso, e é um relacionamento com as instituições mesmo financeiras, de perguntar para quais são as possibilidades ali, né? Então, quais são os fundos que existem, fundos verdes que eu posso, enfim, engajar, investir, quais são as linhas de crédito verde, enfim, eu acho que, sim, é um caminho muito parecido. Uhum. Agora, se a empresa, por exemplo, ela consegue esse financiamento e não traz resultados, não muda os processos, tem algum tipo de consequência? Essa é uma pergunta muito, muito interessante, assim, porque você precisa, eu acho que os critérios para que você consiga um crédito verde, eles são muito bem definidos para que seja verde, assim. Então, você vai precisar comprovar que você atingiu esses objetivos, né? Então, não é um crédito necessariamente simples, porque você precisa ter objetivos bem definidos verdes. Então, não sei de nenhum caso de que um projeto não atendeu esses objetivos e teve alguma consequência nesse sentido. Mas eu imagino que tenha uma dificuldade de você propor um investimento verde, propor alguma adequação da sua atividade, enfim, alguma tarefa, alguma atividade verde, e você não atender. Acho realmente uma coisa mais difícil. Uhum. Ah, tá. Não, foi só uma curiosidade mesmo. Agora, você que tem toda essa trajetória e agora sempre foi, né, com esse foco na sustentabilidade, como que, não sei, você enxerga o futuro? Você vê com bons olhos, assim, o que a gente pode atingir com, enfim, todo esse trabalho conjunto que envolve tanto a sociedade civil, envolve instituições, envolve governo também, né? Você enxerga com bons olhos, assim? Eu sou suspeita, né? Porque eu sou comprada pela agenda, eu gosto dessa agenda e eu realmente tenho todo o otimismo que isso envolve, né? Eu acho que ela é uma agenda fundamental e a gente realmente precisa olhar para esses objetivos de sustentabilidade. A gente precisa crescer mais sustentável. A gente não tem outra alternativa. Então, assim, essa é uma forma de enxergar essa agenda e eu acho que ela é fundamental. Então, a minha perspectiva ela é realmente positiva, de que a gente precisa caminhar. Entretanto, sempre tem um mais, né? O mais disso tudo seria algumas dificuldades realmente de adaptações e de evoluir nessa agenda. A gente ainda tem muito que evoluir. A gente precisa fazer com que todos os financiamentos sejam verdes e sustentáveis. A gente precisa pensar no impacto cada vez mais. Então, assim, eu acredito que a gente esteja caminhando para isso, ainda que não seja no passo mais acelerado de todos. E em termos de agenda, eu acho que a gente precisa fazer isso. Então, tem os seus desafios, mas eu acho que a gente precisa pensar nesses desafios como oportunidades também para a gente conseguir avançar. E identificando os desafios também, a gente identifica o que a gente pode fazer. Então, acaba sendo uma forma possível da gente conseguir alcançar esses objetivos. E é um esforço que é de todo mundo, né? É de todo mundo. É uma agenda realmente compartilhada, assim. Não é só sobre exigir financiamentos. As empresas precisam também propor propor investimentos verdes. As pessoas precisam estar cada vez mais conscientes dos seus impactos. Então, assim, é realmente uma agenda compartilhada e todo mundo precisa participar, né? O papel dos países também ele é fundamental. A gente vê aí toda a COP, uma grande discussão sobre esses impactos e como a gente pode avançar nessa agenda. E a gente vê uma dificuldade, né? Existe uma dificuldade muito grande para que a gente consiga avançar, mas eu entendo como um caminho fundamental e que a gente precisa atender e que é possível, ainda que tenha muito desafio, a gente precisa pensar nesses desafios como oportunidades para a gente conseguir avançar. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com seus amigos e amigas, com aquele empresário que está precisando de crédito verde e solte a palavra da sustentabilidade por aí. Esse episódio contou com os trabalhos técnicos da equipe multimídia da CNI. A filmagem e edição de vídeo é do Augusto Coelho. Som direto de Gabriel Pinheiro. A direção-geral é da Ariadne Sakis. Apoio Letícia Carvalho. Eu sou Judite Aragão e apresento esse podcast. Até a próxima!